Tem tentado fazer a coisa certa. Caminha regularmente, talvez todas as manhãs ou a seguir ao jantar. Não sente que come em excesso. Evita aquelas piores tentações e alimentos processados na maior parte do tempo. Escolheu a caminhada porque lhe parece ser algo sustentável e saudável. Não prejudica as suas articulações. Ajuda a limpar a mente. E, na verdade, consegue manter este hábito semana após semana. No entanto, há uma coisa que continua a incomodar. A sua barriga parece não mudar. Talvez note pequenas melhorias noutras zonas do corpo. Sente as pernas mais fortes. A respiração parece mais leve e tem os seus níveis de energia um pouco melhores. Mas a parte com a qual realmente se importa, a zona abdominal, continua quase exatamente na mesma. O cós das calças aperta da mesma forma. O espelho conta a mesma história de sempre. Por isso, naturalmente, assume que precisa de mais tempo a caminhar, mais distância, mais passos. Aumenta o ritmo, talvez até comece a controlar os números de forma obsessiva. Mas quanto mais se esforça, mais confuso tudo se torna. Porque o problema não está na quantidade que caminha. O problema está em quando e como caminha. 2 pessoas podem caminhar 30 minutos por dia. Uma perde gordura abdominal gradualmente. A outra não vê quase nenhuma mudança. A diferença não está no esforço nem na genética. Está num sinal. O seu corpo não começa a perder gordura apenas por queimar calorias. O seu corpo começa a perder gordura quando recebe permissão para isso. A gordura na barriga não é apenas energia armazenada. É um tecido metabolicamente sensível que responde fortemente às hormonas. E uma pequena mudança na forma como caminha pode alterar essas hormonas quase imediatamente. O corpo não responde apenas à atividade, responde ao contexto. A perda de gordura não começa com o esforço, começa com um sinal. Assim que esse sinal muda, a mesma caminhada que já faz pode começar a produzir um resultado diferente. A maioria das pessoas acredita que a solução é simples. Se caminhar queima calorias, então caminhar mais deveria queimar mais gordura. Soa perfeitamente lógico. O movimento gasta energia. A gordura armazenada é energia. Logo, aumentar o movimento deveria reduzir a gordura de forma constante. Mas o corpo humano não escolhe o combustível com base apenas na quantidade de energia que gasta. Dentro do seu metabolismo, existe uma hierarquia no uso desse combustível. Quando começa a caminhar, o seu corpo usa primeiro a glicose em circulação. Se a atividade continuar, passa a usar o glicogênio armazenado nos músculos e no fígado. Apenas quando estas condições estiverem reunidas é que o uso de gordura aumenta significativamente. O corpo prefere uma energia rápida e segura antes de gastar as reservas armazenadas. É por isso que muitas pessoas conseguem atingir os 15.000 passos por dia e ainda assim sentirem que estão estagnadas. O esforço é real, mas o corpo continua a escolher o açúcar como fonte principal de combustível. A pessoa é ativa, no entanto, a barriga mal sofre alterações. Caminhar queima calorias sem dúvida alguma, mas a libertação de gordura não é a mesma coisa que a queima de calorias. O seu metabolismo está constantemente a tomar decisões relacionadas com a sua segurança. A gordura armazenada representa uma proteção a longo prazo. Durante a maior parte da história humana, o risco era a fome e não o comer em excesso. Devido a isso, o seu corpo apenas usa muita gordura quando sente a certeza de que a disponibilidade de energia é estável. Portanto, o seu corpo não queima o combustível que deseja. Queima o combustível com o qual se sente mais seguro. Se as condições sugerirem a necessidade de energia imediata, o corpo recorre à glicose. Se as condições sugerirem estabilidade e previsibilidade, o corpo permite gradualmente o uso da gordura. Quando faltam essas condições, a caminhada treina essencialmente o seu corpo para queimar açúcar de forma eficiente, em vez de aceder à gordura armazenada. A estagnação que muitos caminhantes sentem não é um mistério. É uma decisão de seleção de combustível tomada pelo corpo com a intenção de lhe proteger. Para compreender o motivo dessa escolha de combustível, tem de olhar para a hormona que controla o acesso à gordura armazenada. O regulador central é a insulina.
A insulina é frequentemente descrita como a hormona do açúcar no sangue, mas o seu papel mais importante é o controle do armazenamento. Quando a insulina está alta, o corpo recebe uma instrução clara: há energia disponível vinda da comida. Logo, a energia guardada deve continuar guardada. Dentro de cada célula de gordura existe uma enzima chamada lipase sensível às hormonas. Esta enzima quebra os triglicéridos para que os ácidos gordos possam sair da célula de gordura e serem usados como combustível. Para que a perda de gordura aconteça, esta enzima tem de estar ativa. Quando a insulina sobe, suprime a lipase sensível às hormonas. A lipólise abranda. A gordura fica trancada dentro da célula. Isto significa que pode estar a caminhar, a queimar energia, e ainda assim não aceder à gordura, porque o sinal hormonal está a dizer ao seu corpo para depender do combustível em circulação. Está a queimar calorias, mas na sua maioria provenientes da glicose. A zona abdominal é ainda mais afetada por isto. A gordura da barriga contém uma maior concentração de receptores adrenérgicos alfa-2. Estes receptores resistem aos sinais de libertação de gordura. Por isso, mesmo quando a queima de gordura começa noutras zonas, a secção central muitas vezes permanece inalterada. O corpo é cauteloso com esta área porque se situa perto de órgãos vitais e serve como uma reserva de confiança. O cortisol adiciona mais uma barreira. Quando anda com pressa, dorme mal ou está mentalmente sob estresse, o cortisol aumenta. O cortisol aumenta a glicose no sangue para preparar o corpo para a ação. À medida que a glicose sobe, a insulina acompanha para tentar regulá-la. O efeito combinado bloqueia novamente a libertação de gordura. Portanto, o problema não é uma gordura teimosa. O problema é uma gordura fortemente regulada. A gordura da barriga não está a ignorar o seu esforço. A gordura da barriga está apenas a responder a instruções hormonais que decidem se a energia guardada deve ser preservada ou libertada. Agora, pense na forma como a maioria das pessoas costuma caminhar. Termina uma refeição e vai imediatamente dar uma caminhada porque quer queimar aquilo que comeu. Ou acorda, bebe o café à pressa e corre para a rua antes do trabalho. Caminha a um passo rápido para que o exercício valha a pena. Olha para o total de passos e força o ritmo para que os números pareçam melhores. A sua respiração torna-se mais pesada. Os seus ombros ficam ligeiramente tensos e a sua mente já está a pensar no dia que tem pela frente. Da sua perspectiva, está a exercitar-se com mais afinco. Da perspectiva do seu corpo, está apenas a responder a uma urgência. Existem dois estados metabólicos muito diferentes durante a caminhada. Num desses estados, o movimento é calmo e ritmado. A sua respiração é feita principalmente pelo nariz. Consegue falar confortavelmente. O ritmo cardíaco sobe, mas mantém-se estável. O seu sistema nervoso mantém-se equilibrado e a atividade parasimpática permanece ativa. Neste estado, a insulina desce de forma gradual e a gordura torna-se acessível. No outro estado, o movimento é acompanhado por estimulação. O efeito da cafeína, a correria, o estresse ou a atividade logo após comer. O cortisol sobe, a glicose no sangue sobe e a insulina acompanha. Quando a insulina e o cortisol estão presentes em simultâneo, a lipólise abranda de forma drástica. O corpo dá prioridade ao combustível rápido porque interpreta a situação como uma necessidade de energia veloz. Caminhar no estado metabólico errado não treina o seu corpo para queimar gordura. Treina o seu corpo para queimar açúcar de forma eficiente. Logo, a mesma caminhada de 30 minutos pode produzir resultados completamente opostos, dependendo do ambiente interno. Um deles encoraja o acesso à gordura. O outro reforça a dependência da glicose. A diferença não está na distância, está na fisiologia. A boa notícia é que não precisa de um treino novo. Precisa apenas de um pequeno ajuste que muda o sinal que o seu corpo recebe enquanto caminha. A primeira e mais importante mudança é o que podemos chamar de a regra dos 60 minutos. Em vez de caminhar logo a seguir a comer, espere até que o seu corpo termine a fase inicial de absorção. Cerca de 60 a 90 minutos após uma refeição,
os níveis de insulina começam a baixar naturalmente. Quando caminha neste período, a lipase sensível às hormonas sofre menos supressão e a gordura passa a estar acessível. O mecanismo é a oxidação de gordura pós-absorção. Não está a aumentar o esforço. Está a mudar o momento certo para que o corpo possa finalmente usar o combustível armazenado. A segunda mudança é a cadência respiratória apenas pelo nariz. Mantenha a boca fechada e respire suavemente pelo nariz durante a caminhada. A respiração nasal ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz os sinais de estresse. Esta ativação parasimpática reduz a produção de cortisol, permitindo que as vias de libertação de gordura se mantenham abertas em vez de bloqueadas. A terceira mudança é começar devagar durante os primeiros 5 minutos. Muitas pessoas começam a caminhar demasiado depressa, o que desencadeia uma resposta simpática e um pico inicial de cortisol. Começar devagar dá ao seu corpo tempo para transitar para um movimento constante, sem a sensação de urgência. Este processo é o controlo da rampa simpática. Ao evitar um sinal súbito de estresse, previne a mudança metabólica para a dependência da glicose. A quarta opção é caminhar antes do pequeno almoço. Após um jejum noturno, a insulina está naturalmente baixa e as catecolaminas estão ligeiramente elevadas. Nestas condições, a mobilização de gordura aumenta. A isto chama-se lipólise em jejum. Mesmo uma caminhada leve neste estado incentiva o corpo a recorrer à energia armazenada. O quinto ajuste é a última caminhada leve ao início da noite. Uma caminhada calma perto da hora do pôr do sol melhora a sensibilidade à insulina e estabiliza os padrões de glicose noturnos. O mecanismo é a regulação circadiana da glicose. Uma melhor sensibilidade à insulina significa que menos insulina será necessária mais tarde, o que melhora o acesso geral à gordura. Nenhuma destas mudanças é drástica. Elas funcionam porque alteram a mensagem interna. A caminhada continua a ser a mesma, mas o corpo permite por fim que a gordura seja usada. Quando dá um passo atrás e olha para o cenário geral, começa a ver algo muito importante. O seu corpo não está a reagir aos treinos como eventos isolados. Está a reagir a padrões. O corpo não registra o quanto se esforçou no treino de hoje. Registra aquilo que os seus dias transmitem de forma consistente. Observa as horas a que come, a regularidade com que dorme, a frequência com que anda a correr e se o consumo de energia parece previsível. A partir destes padrões, decide se a energia deve ser protegida ou libertada. Se a sua rotina parecer caótica, comendo a horas incertas, a correr nas manhãs, deitando-se tarde e juntando atividade com estimulação, o seu corpo interpreta isso como instabilidade. Em ambientes instáveis, a energia armazenada tem muito valor. A gordura permanece guardada. Se a sua rotina parecer previsível, com refeições regulares, movimentos mais calmos, um sono consistente e caminhadas suaves, o seu corpo recebe uma mensagem diferente, interpreta a segurança e a fiabilidade. Quando existe essa segurança, a necessidade de grandes reservas diminui e a libertação de gordura torna-se mais fácil. A caminhada funciona porque se torna num sinal diário. O movimento calmo e ritmado diz ao seu sistema nervoso que a atividade é normal e não uma emergência. Repetir esse sinal ensina o seu cérebro de que o uso de energia é seguro. Com o tempo, o corpo ajusta as suas expectativas e fica mais disposto a aceder ao combustível armazenado. O seu corpo responde a padrões e não a treinos. A caminhada em si é apenas uma parte da mensagem. O contexto à volta dela é o que determina o resultado. Ao olhar para as coisas desta forma, os seus resultados deixam de parecer um falhanço pessoal. Muitas pessoas culpam-se em silêncio quando o progresso é lento. Assumem que lhes falta disciplina, ou que o seu metabolismo é invulgarmente lento, ou que a sua genética impede qualquer mudança. Mas o seu corpo não tem sido teimoso. O seu corpo tem sido coerente. O seu metabolismo tem vindo a seguir instruções claras com base nos sinais que recebe todos os dias. Se esses sinais sugerem imprevisibilidade ou estresse, o corpo protege as suas reservas, não para lhe frustrar,
mas sim para garantir a sua sobrevivência. De um ponto de vista biológico, reter energia durante os momentos de incerteza é a decisão correta. Assim, não lhe faltava força de vontade. O que acontecia é que estava a caminhar num estado que o seu corpo interpretou como modo de queima de açúcar em vez do modo de queima de gordura. As pessoas que gradualmente conseguem alisar a barriga nem sempre são as que treinam com maior intensidade. Muitas vezes são aquelas cujas rotinas fazem com que o seu metabolismo se sinta calmo. Os seus padrões de refeições, sono e atividade são estáveis o suficiente para que o corpo deixe de proteger ferozmente as suas reservas de energia. Uma barriga lisa não é uma recompensa por um castigo, é uma permissão hormonal. Quando o corpo se sente seguro, ele liberta. Quando o corpo se sente ameaçado, ele preserva. Compreender isto muda totalmente o seu objetivo. Já não precisa de lutar contra o seu corpo. Vai passar a cooperar com ele. Assim, se tem caminhado regularmente e interroga se por que razão a sua barriga não sofreu alterações, a resposta pode não estar de todo no esforço. A caminhada em si nunca foi o problema. O problema esteve sempre no seu estado interno durante a caminhada, e por isso não precisa de começar a correr, não precisa de treinos intensos ou de exercícios abdominais intermináveis. Não precisa de cortar a comida de forma drástica. O que importa é criar a condição metabólica certa para que o mesmo movimento produza um efeito diferente. Quando ajusta o tempo correto, inicia de forma mais lenta, respira calmamente e permite que a insulina e as hormonas de estresse estabilizem. O seu corpo começa a interpretar a caminhada como uma atividade segura em vez de uma exigência de emergência. Nesse estado, a energia armazenada passa a estar acessível, a mudança é gradual, mas finalmente torna-se consistente. Mude o momento da caminhada e mudará as hormonas. Mude as hormonas e o corpo modificará a sua gordura. Se isto lhe ajudou a entender o seu corpo de uma nova forma, continue comigo. Os próximos vídeos vão mostrar-lhe como pequenos hábitos diários podem ativar a queima de gordura sem esforços extremos, para que a sua saúde e os seus resultados finalmente se alinhem.